Olá pessoal, de volta à semana 6, aula 5. Estamos tratando das classificações da pesquisa científica e tecnológica quanto aos tipos de pesquisa e agora trago para vocês a pesquisa do tipo estudo de caso. Tá? O estudo de caso ele é uma metodologia de pesquisa qualitativa, embora possa incorporar dados quantitativos, né, que se caracteriza pela busca intensiva e detalhada de um ou poucos casos específicos. O seu objetivo principal não é a generalização estatística para uma população maior, né, como na pesquisa quantitativa, mas sim a compreensão profunda e contextualizada de um fenômeno dentro de um ambiente real. Então, o estudo de caso ele busca explorar, né, as particularidades, as complexidades e as interações que ocorrem em um determinado contexto, buscando gerar insights, aprendizados e teorias que possam ser relevantes para outros contextos semelhantes, embora não diretamente generalizáveis no sentido estatístico. Tá? O estudo de caso, então, ele se caracteriza, né, pela descrição detalhada e robusta do caso, buscando fornecer uma compreensão rica e abrangente do fenômeno em estudo. A descrição densa, ela envolve a apresentação de detalhes contextuais, a descrição das interações entre os atores envolvidos, a análise dos processos e a interpretação dos significados. A riqueza de detalhes permite ao leitor aprofundar-se no caso e compreender sua complexidade. Né? Trago agora para vocês alguns conceitos. Né? Primeiro, a gente precisa definir o que é caso, tá? Para uma compreensão mais robusta ali dos procedimentos técnicos e da aplicação do estudo de caso como método de pesquisa, é importante que a gente defina ali alguns conceitos chaves. Tá? E dentre eles, o primeiro é o caso. Tá? O caso ele representa a unidade de análise central do estudo. Sua definição precisa é crucial, pois ela delimita o escopo da investigação. Então, a primeira definição, o primeiro conceito-chave é o significado de caso. Bom, o caso ele pode assumir diversas formas, dependendo do objetivo da pesquisa. Então, pode assumir a forma do indivíduo, ou seja, o estudo pode se concentrar na trajetória de vida, nas decisões ou no comportamento de uma pessoa específica. Pode se concentrar na forma de grupo, ou seja, o caso pode ser um grupo de pessoas, como uma equipe de trabalho, um departamento de uma empresa ou uma comunidade. Na forma de organização, o estudo pode avaliar uma empresa, uma instituição pública, uma organização não governamental ou qualquer outra forma de organização. Pode assumir a forma de evento, ou seja, o caso pode ser um evento específico, como um acidente industrial, uma crise financeira ou uma mudança regulatória. A forma de um processo, né, o estudo pode examinar um processo específico como um processo produtivo, né, um processo de tomada de decisão ou um processo de inovação. Pode assumir a forma de um programa. Né? O caso pode ser um programa ou um projeto específico, como um programa de treinamento, tá? Um projeto de desenvolvimento de produto ou um programa de intervenção social. A definição do caso deve ser clara, precisa e justificada, tá? Exemplificando por que esse caso, né, por que aquele caso específico, ele foi escolhido e qual a sua relevância na questão da pesquisa. Tá? Outro conceito importante é o contexto. Né? O contexto ele engloba um conjunto de circunstâncias que envolvem o caso e que podem influenciar o fenômeno em estudo. Ignorar o contexto pode levar a interpretações errôneas ou incompletas, né, dos resultados. O contexto pode incluir fatores históricos, tá? Ou seja, eventos passados que podem ter influenciado o presente, fatores sociais, normas culturais, valores, relações sociais, fatores econômicos, as condições econômicas, o mercado, concorrência, fatores políticos, leis, regulamentações e políticas públicas,
e fatores geográficos, a localização geográfica e características do ambiente físico. A descrição detalhada do contexto é essencial para a interpretação dos dados e para a avaliação da transferibilidade dos resultados para outros contextos. Múltiplas fontes de evidência, ou seja, a utilização de múltiplas fontes de evidência é uma característica distinta do estudo de caso, buscando aprofundar a compreensão de fenômenos por meio da triangulação de dados. As principais fontes de evidência, elas são documentos, relatórios, atas de reuniões, manuais, correspondências, artigos de imprensa, dentre outros, arquivos, registros históricos, dados estatísticos, cadastros, entrevistas, conversas com pessoas envolvidas no caso, buscando obter suas perspectivas e experiências. Essas entrevistas elas podem ser estruturadas, semi-estruturadas ou não estruturadas. Observações, tá? A observação direta do caso em seu ambiente natural, buscando registrar comportamentos, interações e eventos relevantes. Artefatos físicos, o que é isso? São objetos, equipamentos, protótipos, entre outros, que podem fornecer informações sobre o caso. E dados quantitativos, dados numéricos que podem complementar as informações qualitativas, como dados estatísticos, indicadores de desempenho ou resultados de pesquisa. A triangulação dos dados ela consiste em comparar e combinar dados de diferentes fontes para verificar a consistência e a validade das informações. A triangulação ela pode ser feita de forma diferente, diferentes tipos. Ou seja, ela pode ser uma triangulação de dados, ou seja, a pesquisa agrega diferentes fontes de dados. Ela pode ser triangulação de investigadores, diferentes pesquisadores analisando os mesmos dados. Triangulação de teorias, diferentes perspectivas teóricas para interpretar os dados, triangulação metodológica, diferentes métodos de coleta e análise de dados. Tá? Trago para vocês agora aqui uma tabela comparativa para facilitar a compreensão, né, em que eu trago na primeira coluna o tipo de caso, na segunda coluna o foco principal desse tipo, na terceira coluna o objetivo principal, e na quarta coluna um exemplo. Tá? Então, em relação a um tipo de caso único, na forma intrínseca, o foco principal é o próprio caso. O objetivo principal é compreender as particularidades e as singularidades do caso. Um exemplo é o estudo sobre a trajetória de vida de um líder inovador. Tipo de caso único instrumental. Qual é o foco principal? É um fenômeno mais amplo, usando como caso o caso como um instrumento. Ou seja, você vai investigar um fenômeno de forma mais ampla, utilizando um estudo de caso como instrumento. O objetivo principal é compreender um fenômeno mais amplo, usando esse caso como exemplo concreto. Por exemplo, o estudo sobre o impacto da automação industrial, usando o caso de uma fábrica específica XYZ qualquer, que implementou robôs na linha de produção. Tipo de caso único exploratório. O foco principal é em um novo fenômeno ou questão pouco explorada. Tá? O objetivo principal é explorar um novo fenômeno, gerar insights iniciais e formular hipóteses. Um exemplo é o estudo sobre o uso de blockchain na gestão da cadeia de suprimentos, analisando o caso de uma empresa que adotou essa tecnologia. Estudo de casos do tipo múltiplos, comparativo. O foco principal é a comparação entre múltiplos casos. O objetivo principal é identificar padrões, semelhanças e diferenças entre os casos. Por exemplo, um estudo comparativo da adoção de práticas de sustentabilidade em duas empresas do setor têxtil. O tipo de casos múltiplos, replicativo. Foco principal está em replicar achados de um estudo de caso anterior. O objetivo principal é confirmar ou refutar uma teoria replicando um estudo de caso anterior em novos casos.
Por exemplo, ao replicar um estudo de caso sobre os efeitos do treinamento em lideranças, né, em diferentes culturas organizacionais. Então, ou seja, você vai replicar um estudo de caso que foi feito no treinamento de lideranças, tá, em diferentes tipos de empresas com culturas organizacionais distintas. No estudo de caso longitudinal, do tipo longitudinal, o foco principal está no acompanhamento do caso ao longo do tempo, tá? E o objetivo principal é analisar mudanças e transformações que ocorrem ao longo de um período. Tá? O estudo é um exemplo, né? O estudo sobre a implementação de um programa de melhoria contínua em uma empresa ao longo de um ano, né? Acompanhando a evolução dos indicadores de desempenho. Tá? Os diferentes tipos de estudo de caso, eles permitem então ao pesquisador escolher a abordagem mais adequada para a sua pesquisa, considerando os objetivos, o contexto em que o fenômeno está inserido. A escolha correta do tipo de estudo de caso ela é muito importante para a obtenção de resultados relevantes e significativos. Tá? O estudo de caso, então, ele é uma metodologia rica e flexível que permite uma investigação mais aprofundada de fenômenos complexos em contextos reais, tá? Fornecendo insights valiosos para a teoria e a prática na gestão da produção. Na próxima aula abordaremos o tipo de pesquisa survey ou levantamento. Até a próxima aula, então, pessoal.